Mano, esse cara e sua equipe acabou vencendo um portal muito difícil e nenhum deles mais conseguia se mover. Até que de repente acaba aparecendo a realeza e fala pra ele que ele é um cara muito forte, pessoas fortes são difíceis de controlar. E que pra aquele lugar ser um mundo estável, a realeza tem que ficar no poder. E de repente alguém acaba atacando as suas costas e quando ele estava quase indo de arrasta pra cima, aparece uma mensagem no sistema falando que porque ele venceu aquele portal de rank SSSS, ele pode usar uma habilidade chamada Mundo Espelhado que pode reverter tudo. E do nada seu espírito começa a se descolar do seu corpo como se estivesse afundando. E décadas depois a cena pula pra um cara que estava completamente amarrado numa corda. E já por estar muito tempo naquela posição, o cara não consegue se mover, mas o Valentão acaba ficando bravo e pergunta pra ele se ele tá se fingindo de morto e dá um soco na barriga dele. E ele tossindo fala que ele não tá se fingindo, então ele grita pro amigo dele afogar ele de novo. E com a cabeça debaixo d'água ele começa a gritar desesperado, perguntando por que ele tem que passar por isso. E com os gritos de desespero daquele cara, o espírito dele acaba acordando. Mas o amigo do cara que estava sendo afogado fala pra eles parar com aquilo porque senão vai acabar tirando a vida dele. E o Valentão acaba abraçando ele falando que ele é muito hipócrita, porque se ele lembra bem, foi ele que levou eles até ali. E que se por acaso esse cara acabar indo de arrasta pra cima, vai ser culpa dele. Mas ele começa a gritar e fala que não é verdade, que forçaram ele a fazer aquilo. E o Valentão pergunta pra ele então se por acaso ele quer trocar de lugar com ele. Até que de repente naquele lago acaba abrindo um portal. E desesperado todos eles saem correndo dali. E quando o carinha de óculos tenta correr também, ele olha pra trás e vê seu amigo naquela situação e vai correndo tentar ajudar ele. Mas já era tarde demais, os dois acabou sendo puxado pra dentro do portal. Quando o Goblin vai correndo tentando atacar ele acaba acordando e puxando ele pro outro lado. E tenta usar um poder contra aquele Goblin, mas aparece uma mensagem no sistema dizendo que aquela cura falhou, não deu nenhum dano no Goblin. E quando ele abre a sua barra de status, ele vê que a sua habilidade é de cura. E quando ele olha pro seu corpo, ele percebe que aquele corpo não é o dele. E mostra que quando o espírito dele estava dormindo, aquele garoto debaixo d'água começou a gritar de forma muito desesperada e acabou indo de raça pra cima. E de alguma forma o corpo dele acabou entrando no corpo do garoto. E que ele não tá muito feliz por isso ter acontecido, mas ele agradece ao garoto por ter dado a chance de novo de vingança dele. Então ele começa a olhar as habilidades que aquele garoto tinha e fala que ele não era muito forte. E tem uma ideia de usar aquela habilidade de mundo espelhado que ele acabou adquirindo. Mas todos os lugares que ele tentou usar ele não conseguiu, porque falava que o nível dele estava muito baixo. Então acaba aparecendo um monstro muito mais forte. O cara de óculos fala que não tem como eles vencer, que eles vão acabar indo de arrasta pra cima ali. E centenas de monstros começam a aparecer e vão com tudo em direção a eles, mas ele ainda tá tentando usar a habilidade pra ver o que ele consegue fazer. E quando ele estava prestes a ser atacado, ele acaba usando aquela habilidade de novo que reverte tudo. E aparece uma mensagem no sistema dizendo que as suas habilidades foi revertida. E ele acaba usando um golpe que tem um monte de espinhos e vence todos os monstros que estavam indo em direção a eles. E começa a sorrir e fala que aquela habilidade que era inútil antes acabou se tornando uma habilidade super poderosa.